Olá, alunos do nono ano. Hoje nós vamos terminar o último capítulo falando sobre descolonização afroasiática. Semana passada a gente falou a primeira parte, que foi a descolonização da África. Hoje a gente vai falar da descolonização da Ásia. Só que lembrando o seguinte, que essa parte da descolonização ocorre logo depois da Segunda Guerra Mundial, ou seja, no período da Guerra Fria. Porque a Guerra Fria começa depois da Segunda Guerra Mundial, né? Aquela disputa bipolar entre os Estados Unidos e a União Soviética, o mundo capitalista versus o mundo comunista, né? Socialista, comunista. E aí a gente viu que essas disputas, só para relembrar, não foi uma disputa, uma guerra direta entre esses dois países, até porque eles sabiam que poderiam se destruir. Essa guerra foi em outros territórios que eles disputavam. E em meio a isso, na África e na Ásia, os países que viviam ainda sob estado de dominação sobre os países europeus, porque os países europeus, através do seu imperialismo, dominaram vários países da África e da Ásia, né? Para quê? Por causa daqueles 3 M's. O que os países europeus queriam? 3 M's. Mercadoria barata, né? Mercado consumidor, né? Matéria-prima. Esses são os 3 M's que eles queriam. Eles disputavam o tempo todo esses produtos. Esse mercado consumidor, essa matéria-prima, tá? Então, esses países, eles criaram consciência de que precisavam se libertar desses países imperialistas europeus após a Segunda Guerra Mundial. Por que eles criaram essa consciência, esses países africanos e asiáticos que eram colônia? Porque eles participaram da Segunda Guerra Mundial. Eles participaram da Segunda Guerra Mundial defendendo os países imperialistas, os países que dominavam essa região. Logo, poxa, se nós lutamos uma guerra para defender os nossos opressores, falamos assim, né? Opressores, por que não entrar numa guerra, mas para defender o nosso próprio interesse, para nos libertar? Aí a gente começou falando lá na página, pega aí seu livro, pessoal, de história, lá na página 191, que começa falando, né, da descolonização. Aí a gente começa falando, primeiro, uma coisa importante, que quando esses países começaram o movimento de descolonização, logo após a Segunda Guerra Mundial, em 1955, esses países se reuniram, 29 países recém-independentes, que conseguiram se libertar dos países europeus, eles se reuniram numa conferência na Indonésia, a Conferência de Bandung. Nessa conferência, era uma conferência para orientar esses países recém-independentes a não se alinhar. É uma conferência, a Conferência de Bandung é uma conferência de não alinhamento, é uma orientação para esses países não se alinhar nem aos Estados Unidos, nem à União Soviética, porque senão a Guerra Fria seria em seu território, tá? E nessa conferência surgiu o termo Terceiro Mundo. E aí a gente vai começar falando um pouquinho sobre a descolonização. A gente sempre falou um pouquinho da África, que tem um caso específico, no caso da Argélia, Angola, Guiné-Bissau e Moçambique. A Argélia foi colonizada pela França. Gente, mas não é assim que a Argélia fazia parte da França. Por exemplo, quem nascesse na Argélia nessa época era considerado francês. Até que foi criado um plebiscito na França perguntando se podia liberar a Argélia, né, que a Argélia, como eu estava falando, que a Argélia fez um plebiscito na França para decidir se a população queria ou não que a França se retirasse da Argélia. E a população optou por sim, para deixar a Argélia se desenvolver. Mas isso não quer dizer que não teve guerra, não. Teve guerra no território da Argélia, sim, teve várias mortes, mas a Argélia conseguiu se libertar da França. Aí eu tava vendo numa dessas videoaulas aqui, ó, que até o professor estava comentando uma coisa, que a gente vê na França, principalmente no time de futebol da França, vários negros, né? E vem de etnias da Argélia. Era da Argélia, os pais eram da Argélia, que foram para a França. É por causa do imperialismo que a França
fez na Argélia. Então tem muito, ainda hoje tem uma ligação bem forte da Argélia e a França. E a gente vai ver também o caso específico de Angola, Guiné-Bissau e Moçambique, que era, eu tô lá na página 195, tá, galera? Que era colônias de Portugal, tá? No caso de Angola, teve um movimento popular para a libertação da Angola. Esse movimento recebeu apoio da União Soviética, tá? Em Angola, a União Soviética tentou se meter ali por causa da Guerra Fria para apoiar esse movimento popular de libertação. No caso de Guiné-Bissau, começou esse movimento de independência após a queda daquele salazarismo. O salazarismo foi um governo totalitário que teve em Portugal. E a partir da queda desse salazarismo, que começou ali em Guiné, teve mais liberdade para começar um movimento de independência. E Moçambique também, criou-se também uma frente de libertação de Moçambique. Houve guerra civil. O que é uma guerra civil, gente? É a população de um território, um civis lutando contra o exército da sua própria nação. É como se o povo estivesse lutando contra o exército da nação. Por isso que é uma guerra civil entre as próprias pessoas de uma mesma nação, tá? E aí, pode-se dizer também que a União Soviética se meteu aí para tentar influenciar, mas não conseguiu muita coisa, não. Hoje a gente vai falar da descolonização da Ásia. E a gente vai começar falando da Índia, porque na Índia tem um caso bem específico, sabe por quê? Aqui, tá vendo a foto desse cara aqui lá na página 197? Olha, Gandhi, ele teve uma grande influência no processo de independência da Índia. A Índia era colônia da Inglaterra, porque os indianos usam muito tecido, mas a maior parte desses países africanos e asiáticos, eles não eram industrializados, tá? E aí a Inglaterra viu na Índia um grande mercado, já que os ingleses eram grandes produtores têxtil, de indústria têxtil, de tecido. Só que o tecido industrial era bem mais barato, era feito com mais rapidez, porque utilizava máquinas. Já o tecido indiano não, era mais artesanal, demorava mais, era mais caro. Então a Inglaterra viu ali um grande mercado. E aí dominaram a Índia. Mas aí, no caso da Índia, Gandhi teve grande influência porque ele criou um ato chamado desobediência civil, que era um ato pacífico, onde era assim, não comprar produtos ingleses, boicotar produtos ingleses, não pagar imposto para os ingleses, fazendo greve de fome. E essas ideias de Gandhi cresceram na Índia, o povo aderiu, né, de tal forma que Gandhi chegou a ser preso. Aqui até mostra uma charge. Aqui, ó, embora ele preso, aí o cara ali da cadeia tá olhando para trás. Por quê? Embora ele preso, a população tinha a mesma cara dele. O que isso significa? Isso é um dever que vocês vão fazer. Que a ideia dele já tinha disseminado. Embora Gandhi estava preso, porque o governo britânico prendeu, mas a ideia já estava espalhada pelo povo. E o povo seguiu aquela ideia de desobediência civil. Não pagar impostos, boicotar produtos ingleses, greve de fome. Com isso, a Índia teve grande resistência contra a Inglaterra. Mas a Inglaterra, ela se retira da Índia devido a esse grande movimento, mas deixa uma guerrinha lá. Porque ele cria o Paquistão dentro da Índia. Aí deixa um conflito religioso, porque uma parte era hindu e o outro muçulmano. Então começa uma guerra entre Paquistão e Índia por causa da religião muçulmana e a religião do hindus, tá? E ainda essas duas regiões, o Paquistão e a Índia, começam a disputar uma outra região também chamada Caxemira. Então, que era a maioria muçulmana na Caxemira. Então, olha só, fora a disputa religiosa entre Paquistão, criado pela Índia, que saiu fora, mas deixa esse conflito, e a Índia, ainda tem essa questão da Caxemira, que era um ponto de disputa entre esses dois territórios, tá? E essa guerra durou aí, se arrasta até os dias atuais, gente. Paquistão e Índia disputando aí, tá bom? Outra coisa que a gente vai ver, no caso da China.
No caso da China, a China está muito em evidência, né, gente? Hoje em dia, por causa do que foi o epicentro do coronavírus, né? Hoje muito se fala da China. A China hoje é uma superpotência. E a China é uma superpotência comunista. Mas é uma superpotência comunista com aberturas, né? Para algumas práticas do capitalismo. E como que surgiu? Como que a China se transformou em comunista? Primeiro, ela era governada pela dinastia, por várias dinastias, por muito tempo a China foi governada por várias dinastias, e aí nasce essa China comunista a partir do governo de Mao Tse. Mao Tse é o cara que cria, que pega aquelas ideias do comunismo lá, de Lenin e tal, e implanta o comunismo lá na China. Embora esse comunismo, gente, eu tô aqui, ó, e aí, na página 200, embora esse comunismo é um comunismo com abertura. Gente, aí Mao Tse, quando assume, ele faz uma revolução cultural, aqui, ó, nesse parágrafo aqui, ó, que é importante, ó. Essa revolução cultural, gente, que é para implantar as ideias comunista. Mao, que é o Mao Tse, o Mao, atribui o fracasso do grande salto diante da mentalidade da burguesia, que estaria incutida na população mais velha. Então ele acusa a burguesia, ou seja, ele acusa o capitalismo, que o fracasso da China era por causa do capitalismo. Mao Tse, ele, através dessa revolução cultural, ele fala isso. E assim iniciou um projeto de revolução cultural, no qual foram proibidos quaisquer livros, imagens, estátuas e ideias que fossem conduzidas condizente com o socialismo chinês, que não fosse condizente com o socialismo. Qualquer ideia de capitalismo era retirado. Nisso foram destruídos templos, imagens budistas, queimado livro, perseguido oposicionistas, religiosos, intelectuais, e com isso ele criou também um preceito de Mao Tse com o objetivo de difundir sua visão socialista, que é chamado de maoísmo, também reforçado pelo culto da imagem do líder, porque no socialismo, gente, tem muito essa coisa do culto à personalidade, fazer as propagandas. Igual a gente vê na Coreia do Norte. Coreia do Norte, outro dia eu estava vendo uma reportagem que lá só tem... igual na China. Na China não tem YouTube. Porque o YouTube é do capitalismo. A mesma coisa na Coreia do Norte, não tem internet. Eles têm um sistema próprio de internet, mas se você quiser mandar uma foto para alguém, você tem que mandar primeiro pro governo, pro governo ver a foto, para poder depois mandar. Só tem dois canais de televisão e os dois propaganda do governo, na Coreia do Norte. No rádio também. Então, gente, o socialismo é uma ditadura, tá? E na China, embora tenha algumas práticas, mas eles vivem nessa ditadura. Outra coisa que a gente vai falar também que é bem interessante é a parte da Indochina, que é aquela parte do Vietnã, de Laos, Camboja, aquela parte ali que mais é da Indochina. O que acontece? Vamos falar da Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã é muito interessante porque o Vietnã foi dividido em duas partes. Igual a Coreia do Norte e Coreia do Sul, o Vietnã foi dividido em Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. Vietnã do Norte socialista, Vietnã do Sul capitalista, através dessa guerra. Essa guerra, a gente ganhou grande evidência por causa dessa imagem aqui, olha. Essa imagem aqui é da guerra. Ó, essa imagem aqui é da guerra do Vietnã. Essa menina correndo. Por quê? Houve uma guerra lá entre a população local que eles queriam implantar o socialismo, né? E aí os Estados Unidos se metem nessa guerra e começa a atacar um grupo de resistência que era chamado Vietcongos. Os Vietcongos, eles ficavam na parte sul, que era capitalista. Eles queriam implantar o socialismo na parte sul capitalista do Vietnã, Vietnã do Sul. Então os Vietcongos, eles viviam no Vietnã do Sul e eles queriam implantar ali o socialismo, já que o Vietnã do Norte já era socialista. E aí os Estados Unidos entram para ajudar, né, o governo local a acabar com esses Vietcongos.
E aí eles, só que era difícil, porque lá eles viviam muito assim no meio de plantações de arroz, era bem pântanos, né? E o que os Estados Unidos decidem fazer? Jogar uma bomba de cloro, mas para matar a plantação, para poder atacar os vietcongos, que eles se escondiam. Mas só que eles calcularam mal e caiu essa bomba em uma aldeia cheia de crianças. E essa menina, ela sai correndo e gritando assim, porque esse tipo de material da bomba, em contato com a pele, queimava muito. Então ela arranca a roupa para se livrar do produto e sai gritando, desesperada. E aí um fotógrafo estava na hora e tira essa foto dessas crianças desesperadas. Gente, essa foto correu ao mundo dos Estados Unidos, passou um perrengue com isso, porque ele foi duramente criticado por causa dessas fotos, desse erro de estratégia atacando essa vila que era de moradores, tá? E essa mulher, recentemente, essa menina, recentemente é uma mulher, ela teve uma entrevista no Fantástico e hoje em dia ela ainda tem as marcas das queimaduras que ficou no corpo dela, tá? Então é bem interessante. Pessoal, fazer esse exercício, não esquece. Portal, gente, eu tava olhando lá. 5 alunos fizeram o exercício do portal. Gente, vídeo e exercício do portal vale nota. Galera, esqueceu? Outra coisa, atividade de casa para vocês, ó. Aula online 58 e 59. A 58 dias, 58 e 59 fala sobre esse capítulo aí, tá? Tem que assistir e colocar em dia que isso. Gabriel tá arrebentando lá na hora das aulas online. Agora, Gabriel, Guilherme, tem um grupinho de pessoas já, mas quem tá vencendo é Gabriel. Pessoal, pega a revisão aí do dia 14 pra gente corrigir. No dia 14 do 5, eu mandei uma revisão que falava sobre a Segunda Guerra Mundial e governo Vargas, tá? Vamos corrigir rapidinho essa revisão. Dia 14 do 5. Vamos lá, no número 1, eu falava sobre a Revolução de 1930, o Brasil simbolizava uma esperança, tô falando de Vargas, tá, galera, nessa revisão. Uma esperança sobre a mudança na estrutura política. Lembra que a Revolução de 30, Vargas chegou aqui no Brasil com aquela ideia que iria moralizar, ia acabar com o voto de cabresto, acabar com aquela política do café com leite, né? Mas ele não foi eleito pelo povo, né? Quem venceu foi o candidato de São Paulo. Aí o que acontece? E aí Vargas se assume através de uma revolução, que não era uma coisa legal, uma coisa ilegal. Então São Paulo reage depois que Vargas está no poder em 1932. Getúlio Vargas chega no poder em 1930 através de uma revolução e permanece no poder. Aí em 32, São Paulo, peraí, o cara que dizia que a gente estava fazendo tudo errado, voto de cabeça está no poder de forma ilegal, aí foram as vezes dos paulistas em 32 fazer uma revolução. A Revolução Constitucionalista. Qual era o objetivo dessa revolução? Na letra A tá perguntando. Essa revolução, o objetivo era pedir que respeitassem a Constituição. Já está falando, Revolução Constitucionalista. Que a Constituição do Brasil fosse respeitada. E também tinha aquele objetivo de São Paulo voltar ao poder. Mas, inicialmente, o objetivo principal era o respeitar a Constituição. Era como se Getúlio Vargas tivesse rasgado a Constituição. Porque na Constituição do Brasil não prevê revolução, não. A eleição, entenderam? E na letra B, apesar da derrota dos paulistas, essa revolução constitucionalista houve guerra. Os paulistas perderam. Eles conseguiram atingir o seu objetivo? O que vocês acham? Mesmo perdendo nessa revolução, eles conseguiram? Sim, porque em 33, Getúlio Vargas ele convocou o Congresso para fazer uma eleição. Embora indireta, Getúlio Vargas foi eleito, tá? Sim ou não? Tem gente que pode dizer que não. Porque o objetivo, na verdade, o São Paulo queria tirar Getúlio Vargas do poder. Eles conseguiram? Não, Getúlio Vargas convocou lá o Congresso e foi eleito indiretamente. No número 2, era para você colocar verdadeiro ou falso. Gente, no Brasil, teve 2 momentos de Getúlio Vargas que ele teve que enfrentar, que era o AIB e o ANL. A AIB é a Ação Integralista Brasileira, era inspirada no fascismo. E a ANL, que era a Ação Nacional Libertadora, que era inspirada no comunismo. Teve esses 2 grupos aqui no Brasil, inspirado no fascismo e no comunismo. Tá? Aí você tinha que colocar verdadeiro ou falso. Vamos lá. Eu já falei a resposta. Primeiro parênteses. A Revolução Constitucionalista de 32 foi um movimento armado iniciado por São Paulo
para apoiar a política de Vargas? Não, é falso. A primeira é falsa. A segunda, a ação integralista, sim, era fascista. E a ação ANL era comunista? Sim. Então ficou correta a letra D. D, tá, criança? No número 3 tem duas fotos aí eu tô perguntando, quem é essa pessoa da foto? Sim, gente, Getúlio Vargas, tá? Coloca aí, Getúlio Vargas. O governo, quem é ele? É Getúlio Vargas. E como o governo chefiado por ele no Estado Novo, pode-se dizer, pode ser interpretado como democracia ou ditadura. Por quê? Gente, Estado Novo é o governo de Getúlio Vargas que era ditadura. Por quê? Porque houve censura, perseguição aos meios de comunicação, perseguição aos direitos civis, das pessoas de direito de ir e vir. Então foi uma ditadura, por causa da censura que existiu lá no governo de Getúlio Vargas. Agora, no número 4, você tinha que procurar a que não tem nada a ver com o Estado Novo. A alternativa que não tinha nada a ver com o Estado Novo. Na letra A falava que ampliação da democracia e da liberdade. Gente, no Estado Novo teve ampliação da liberdade e da democracia? Não, gente. Era ditadura. Então, já de cara, a A tá errada. Você vai marcar A, mas eu vou ler as outras. Modernização e industrialização? Sim. Embora teve ditadura, mas no Brasil houve modernização da indústria, sim. Ele criou a Petrobras, as siderúrgicas, foram criadas no Estado Novo. Houve modernização, tá? Intervenção do Estado na economia? Sim. Ele interviu o tempo todo na economia. Houve censura dos meios de comunicação? Sim. Então, a única que é não é a letra A. Número 5, tem uma foto aí de Getúlio Vargas com o Papai Noel. Por que ele ficou conhecido como o pai dos pobres? Ele ficou conhecido como o pai dos pobres por causa das leis trabalhistas. O seguro, o 13º, salário mínimo, direito a férias. Por causa das leis trabalhistas, ele ficou conhecido como o pai dos pobres. No número 6, está falando sobre a Segunda Guerra Mundial. Tinha dois grupos. Tinha o eixo, os aliados. E aí você tinha que falar quem fazia parte do eixo e quem fazia parte dos aliados, tá? Os países. Argentina, Alemanha, Itália e Japão de um lado. Do outro lado, os aliados, eixo era Alemanha, Itália e Japão. E aliados era França, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. 4 países. Qual foi o acordo do final da guerra dos aliados? Tem um nome. É a letra A, Conferência de Yalta. Tá? Letra A. E no número 8, deixa eu ver qual é o episódio que foi mais trágico. Gente, isso aí sem comparação. Você vai escolher um e vai dizer por que foi mais trágico. A primeira foto mostra o horror. Só foi realmente descoberto quando campo de concentração. Ali era o horror do campo de concentração, na primeira imagem. E a segunda imagem foi a bomba, no final da Segunda Guerra, que os Estados Unidos jogou as bombas, né, no Japão, a Hiroshima. Qual foi o episódio que você achou mais trágico? Esses são 2 episódios seríssimos da Segunda Guerra Mundial, que é os campos de concentração e as bombas que foram jogadas lá no Japão. Você tem que escolher qual que você acha mais trágico e dizer por quê, tá? Não esqueça de fazer essa correção desse dever, não esqueça de assistir a aula e terminar o capítulo 3, tá? Tem que terminar o exercício desse capítulo. E beijo, tchau, até a próxima.